está em greve devido aos vários problemas relacionados ao equipamento médico cirúrgico e também os ordenados que não caem de forma devida. Isto vai trazendo uma série de indignação à classe. Mas também temos os deputados que reuniram-se, portanto, numa sessão extraordinária devido ao mau tempo que se faz sentir no país, causando aqui inundações até urbanas. Vamos então acompanhar esta nota dos deputados e nós voltamos já. Da Assembleia da República, reunida hoje, dia 16 de janeiro de 2026, na sua 9ª sessão extraordinária, apreciou a situação das chuvas intensas que têm causado cheias e inundações severas no país e, em particular, com impacto nas regiões sul e centro do país, sobretudo nas províncias de Maputo, cidade de Maputo, Gaza, Inhambane e Sofala. A Comissão Permanente da Assembleia da República e os deputados têm acompanhado com preocupação o impacto destas chuvas sobre as nossas populações e infraestruturas públicas e privadas e solidariza-se com as vítimas destas inundações. A Comissão Permanente da Assembleia da República enaltece, neste momento, o trabalho realizado pelo Governo, pelos governos provinciais, pelo Instituto Nacional de Gestão de Desastres, o trabalho dos municípios, o trabalho das nossas entidades no terreno, públicas e privadas, os bairros que têm todos trabalhado na mitigação do impacto das cheias e inundações. A Comissão Permanente expressa, neste sentido, a sua profunda solidariedade e pesar pelas mortes até então ocorridas e os prejuízos também materiais e patrimoniais que se abateram sobre as nossas famílias e a população em geral. A Comissão Permanente da Assembleia da República, ao analisar a situação das chuvas, cheias e inundações intensas que se abatem sobre o nosso país, deliberou: 1. Efetuar visitas aos locais afetados para solidarizar-se com as populações e com as famílias afetadas pelas chuvas intensas, inundações e enxurradas. 2. Mobilizar todo tipo de apoios multiformes à assistência às nossas populações e às famílias afetadas com estas enxurradas. 3. A Comissão Permanente da Assembleia da República deliberou que os deputados da Assembleia da República irão contribuir com 2 dias de salário no valor total de 2.709.120,16 meticais a serem entregues ao Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. 4. A Presidente da Assembleia da República e os membros da Comissão Permanente efetuarão, a partir de amanhã, as visitas aos locais críticos afetados nas províncias de Maputo, cidade de Maputo, Gaza e Inhambane. E também apelo a todos os deputados da Assembleia da República a efetuar trabalho idêntico nas suas províncias. 5. Face à continuação das chuvas, cheias e inundações intensas, a Comissão Permanente apela às populações nas zonas afetadas a acatar as recomendações das autoridades e a permanecer em locais seguros para salvar vida e os seus bens. A Comissão Permanente irá continuar a acompanhar, portanto, a situação das cheias, chuvas e inundações e mostra toda a sua solidariedade e pesar com todos os afetados por estas chuvas, sobretudo as famílias que perderam seus entes queridos, perderam seus bens e tiveram outros prejuízos materiais e patrimoniais. Muito bem, lá está, portanto, acompanhamos há pouco os deputados que chegaram à decisão de doar 2 dias de salário na coletividade, o que prefaz um total de 2 milhões de meticais em doações, portanto, às vítimas destas inundações. Apesar de que este dinheiro parece ser muito,
não é sobre este dinheiro que vamos falar, pelo menos por enquanto, porque importa que as pessoas sejam ajudadas. Quem sabe um dia possamos discutir aqui no nosso programa a questão do ordenado dos deputados. Mas para já, se calhar importa prestarmos atenção nas ajudas que são necessárias para os nossos irmãos e irmãs que estão a passar por esta situação demasiadamente complicada. Temos também o Presidente da República que decidiu então arregaçar as mangas, calçar botas, ir ao terreno, ou se quisermos ir às cheias, não é? No meio das águas onde a população está, portanto, a se ressentir destes fenómenos, desta queda pluviométrica, esta queda de chuva, que está, portanto, a aumentar de forma preocupante e que está também a desalojar algumas pessoas, sitiar alguns cidadãos que não conseguem nem sequer sair das suas próprias residências, presas no seu próprio domicílio devido à questão da chuva. Vamos então acompanhar estas imagens. O colega Valério pode então colocá-las em plano geral, de modo a que possamos aqui contemplar e perceber de facto o que está aqui a acontecer, porque são imagens que relatam o Presidente da República no meio da população e obviamente saudando ali os munícipes, saudando os cidadãos, homens, mulheres e crianças, fazem esta pequena passeata. A senhora já teve o chinelo arrebentado, tentou combater, portanto, a força das chuvas com o chinelo e o chinelo não perdoou, não resistiu então à pressão da água e da lama que se forma, portanto, por debaixo desta, e não resistiu, tendo se arrebentado. Lá está o edil da Matola também, Júlio Paruque, e vai fazendo esta passeata com o Presidente da República, ladeado de sua esposa e de uma multidão de munícipes. Lá está, portanto, um momento bastante importante, este que assistimos agora, porque nem todo trabalho tem que ser feito num escritório com o AC ligado, mas sim, portanto, no terreno, onde as pessoas ressentem dos efeitos climatéricos que vão causando os estragos que não são novidade para ninguém. De recordar que hoje o Presidente da República tinha também agendado o lançamento do seu respectivo livro, a sua biografia, portanto, do cativeiro à presidência, mas este livro também foi cancelado devido à agenda do Presidente, que acabou ficando preenchida em torno destas visitas que foi fazendo de bairro em bairro, apertando a mão de munícipes, conversando com munícipes, interagindo com os edis, e não só, devido a esta situação, portanto, das chuvas, ou das cheias, como quisermos aqui colocar. Lá está. Depois destas imagens, eu volto para si, Lígia. Começamos do início, falamos primeiramente dos médicos, que já anunciam aqui a greve. Como é que vê uma greve que é anunciada em meio às intempéries? Será que os médicos estão aqui a ser insensíveis, ou o governo é que não está a ser sensível com os médicos? Digo isso porque estamos num momento bastante crítico, este das inundações, e mesmo assim os médicos anunciam esta paralisação, ainda que parcial. Mas na sua ótica, quanto jovem moçambicana, qual é a avaliação que faz deste fenómeno? A questão da greve dos médicos é uma situação bastante preocupante para nós como sociedade, porque primeiro estamos numa situação de inundações. Logicamente que essa situação deixa-nos em perigo. Isso é um atentado à saúde pública e obviamente que haverá muita gente por causa dessa situação que vai precisar se dirigir ao posto médico para ter um devido acompanhamento ou uma assistência. Diria eu que talvez os médicos não estariam a ser tão insensíveis assim como que parece, porque oferece-me dizer que antes de uma greve há uma advertência. Se calhar os médicos já teriam manifestado um interesse de querer mostrar que não estão satisfeitos em algumas áreas, se calhar já teriam dado um grito de socorro, que esse mesmo grito de socorro não foi muito bem encaminhado, não foi respondido, e porque exatamente neste momento em que precisamos mais deles, eles mostram que talvez não vão prestar determinados serviços porque não estão felizes com aquilo que tem sido o encaminhamento das suas preocupações, das dificuldades que têm ocorrido
neste mesmo setor, nós conseguimos notar que de algum modo, a uma dada altura, eles reclamam por causa da falta de equipamento nos hospitais. Para dizer que há uma necessidade de se rever essa parte e ver como é que é respondida esta mesma parte. Olhando para essa situação, poderia eu dizer que talvez não estariam a ser muito insensíveis assim, mas é um grito de socorro em nos mostrar no momento de aflição que não estão muito felizes com o que está acontecendo no nosso país e qual é o determinado encaminhamento que está a proceder quando eles reclamam de determinados assuntos. Muito bem. Lígia, acha que esta greve que acontece no momento de muita tensão, em que o governo está com as atenções voltadas às intempéries, poderá surtir o efeito desejado? Obviamente que quem faz greve, quem reclama, quer chamar a atenção do Executivo para um tipo, portanto, de resposta. Acha que esta greve poderá ser eficaz na sua, portanto, real intenção, ou poderá o governo ignorar para dar atenção a este outro mal, que é, portanto, as cheias? Eu penso que o governo pode sim responder às duas partes de uma forma imediata, sem ter que olhar para uma parte e deixar a outra. Porque eu acredito muito bem que o nosso governo está muito bem capacitado para responder à questão da greve dos médicos e olhar para esta situação das inundações, dizia. Porque se nós formos a perceber, até essa questão só está a ser visível agora, que nós estamos a passar por esse processo de inundações. A greve dos médicos, se calhar, não começou hoje. Se calhar, em todos os dias nos hospitais, há uma greve silenciada, há uma greve silenciosa, há uma greve que nós não conseguimos notar que realmente estamos diante de uma greve. Quando vais a um hospital hoje em dia e pedes um atendimento condigno, às vezes voltas com um sentimento a desejar. Por quê? Primeiro, por causa, às vezes, do próprio atendimento que tu recebes lá no hospital, depois de como é que tu, como pessoa, foste encaminhada em determinados assuntos e, de algum modo, tu vais ao hospital, até podem dizer-te que não temos um determinado equipamento para poder encaminhar essa situação. Isso, para mim, na minha percepção, quando eu vou à busca de uma solução num lugar específico para poder ter essa solução e não estou a ser respondida de acordo com as minhas expectativas, para mim talvez seja uma forma silenciosa de fazer uma determinada greve. Então, para dizer que, de algum modo, se nós já estamos a ver, a greve já está visível, o governo pode sim responder, o governo pode sim encaminhar e, de algum modo, olhar para as duas partes e responder às duas partes. Muito bem, lá está, é a opinião então da nossa convidada nesta edição. Vamos passar para o nosso segundo assunto. Como sabe, falamos em seguida, portanto, dos deputados que, reunidos, decidiram aqui doar 2 dias de salário, algo que prefaz um total de 2 milhões de meticais em doações para as famílias, portanto, afetadas pelas inundações. Agora, infelizmente, Lígia, quando temos esse tipo de situações, há muita mobilização de meios e de fundos para o alívio deste tipo de sofrimento causado pelas inundações. Mas agora o problema é sempre na gestão. Parece que pessoas, infelizmente, de cara sem vergonha, pessoas ricas, têm coragem de roubar dos pobres. Da outra vez vimos nas intempéries de Boane, em que, nas cheias de Boane, em que pessoas bem colocadas deixaram pão apodrecer em armazéns, porque a gestão da distribuição destes alimentos perecíveis não era eficaz. Havia um protocolo estabelecido muito rígido e desnecessário, devo aqui dizer, e também denunciar, que impediu com que as pessoas pudessem aceder à ajuda que lhes era endereçada, porque no final do dia há sempre um chefe burocrático que quer prestar um bom serviço, aparentemente, a uma certa hierarquia, e que no final do dia quem sofre é a população. Pão apodreceu e outro tipo de alimento, e houve também desvio de donativos. Como é que vê? Os deputados falam de 2 milhões, mas no final do dia sabemos que será mais de 20, mais de 30 milhões de meticais que vai ser arrecadado, tanto dentro quanto fora do país, em doações para as pessoas sofridas. Mas o encaminhamento, Lígia, não tem sido tão eficaz. Qual é o seu parecer, a sua apreciação em torno disso? Para mim, faria sentido se os 2 milhões de meticais fossem encaminhados e pudéssemos perceber que realmente foi doado esse dinheiro através de ações palpáveis. Porque é o que estiveste aqui a dizer.
Infelizmente, há doações, há pessoas que consentem por determinadas situações e decidem, se calhar, abraçar esta causa e movimentar, se calhar, financeiramente para que isso seja resolvido. Mas como é que nós conseguimos nos sentir abraçados quando há uma ação que dignifica aquilo que foi feita por detrás da ação, né? Porque, infelizmente, tivemos essa situação em que pão apodreceu, tem pessoas que estão a passar fome, tem pessoas que não têm nem o que comer e que precisamente este apoio era exatamente para aquele tipo de pessoa, era para aquele tipo de pessoa e era para aquelas pessoas. Então, quando nós conseguimos notar que, infelizmente, as pessoas têm uma má percepção do que é uma liderança, porque como é que nós conseguimos ver se tu estás a ser um bom líder? Quando as suas ações, as suas atitudes são representadas pelo povo. Um bom governo, um bom líder, é aquele que tu olhas primeiro para o povo. Se queres ver qual é o estado da governação, por exemplo, de Moçambique, primeiro has de olhar para o povo. E quando tu começas a perceber que o povo não está a sofrer tanto assim, é onde tu começas a merecer quem está a liderar este mesmo povo, é onde tu começas a merecer quem está por detrás de determinados assuntos em que o povo está a passar. Estamos a falar agora que está a ser doado esse dinheiro para que as pessoas talvez tenham um fundo, né, em que possam ter alimento, porque neste momento, infelizmente, há pessoas que faziam-se à rua para que pudessem vender em mercados não formais, mas não tem como. Tem pessoas que precisam se locomover de onde estão para ter um abrigo seguro, mas não tem como. Então, como é que nós vamos conseguir notar se esse dinheiro vai fazer sentido? Quando formos a ver que este povo mais necessitado está devidamente a ser bem tratado, está a ter alimentação, não está a ter muitas crises. Logicamente que não vamos conseguir resolver tudo ao mesmo tempo. Certo. Mas condições mínimas para este povo, quando nós conseguimos notar que o povo está pelo menos confortável, está em lugares seguros, está a ser alimentado devidamente, é onde nós vamos perceber que os 2 milhões de meticais fazem-se sentido. E muito mais dinheiro que também vai ser arrecadado, obviamente. Exatamente. Fora isso, eu acredito que serão só mais falâncias, né, que precisarão de ser muito bem elaboradas e muito bem trabalhadas para este povo. Porque nós precisamos fazer uma análise, entrar no terreno e perceber com o princípio da não consciência. Tu entenderes que, olha, eu preciso interagir com este povo, entender qual é a necessidade deste povo. Se calhar o povo, neste exato momento, o que mais precisa é estar em um abrigo seguro. Porque por mais que tu vá dar o pão àquela pessoa que está numa casa em que não consegue nem sair, aquela ajuda será sim bem-vinda, bem vista, mas não é uma ajuda necessária e muito bem colocada naquele momento, naquele Qual é o tipo de ajuda de que julga situação. ser mais eficaz? É o que eu estava aqui a dizer. Talvez dar um abrigo seguro a essas pessoas. Choquei-me quando vi um vídeo, né, de uma família que se calhar amanheceu assim em pé, porque a casa não está em condições, não tem nem como sair, não tem nem para onde ir. Então, para essas pessoas, o tipo de ajuda eficaz necessário seria tirar essas pessoas e colocar num sítio minimamente seguro. Certo. Não estamos a dizer que estarás a tirar aquela pessoa e colocar num sítio tão favorável assim, dar uma casa logo de primeira, mas pelo menos que as pessoas durmam e acordem seguras, que pelo menos não durmam em pé, que pelo menos não estejam a molhar, pelo menos estejam em um abrigo que lhes transmita um certo tipo de segurança. Né? Para mim, este tipo de ajuda que deve existir neste momento, porque por mais que tu alimentes uma pessoa que não está feliz onde está, não vai ajudar muito, não que não seja necessário, não vai ajudar muito porque a pessoa estará a comer, mas de noite terá que se lamentar, porque quando cair a chuva, infelizmente terá que molhar. Muito bem. Temos ainda a sessão do Presidente da República que fez-se, portanto, alguns bairros a nível do município da Matola, junto ao respectivo edil, e visitou alguns pontos, algumas famílias também que se encontram neste tipo, portanto, de crise devido às chuvas. Como é que apreciou estas imagens? Bem, estas imagens representam uma boa ação, né? Representam uma boa ação ao ponto de sentir-se compadecido, né? Por esta situação que estamos a ultrapassar. Porém, as imagens só farão sentido depois de percebermos que a situação foi resolvida. Okay. Na imagem, essa imagem, a princípio, deixou-me um bocadinho a desejar, porque no mesmo local tem pessoas que estão descalças,
isso é um atentado à saúde pública. Tem pessoas que vivem naquela situação, então não tem como não estarem descalças, porque é o dia a dia daquelas pessoas. Certo. Mas talvez teríamos que perceber até que ponto essas pessoas estão expostas, né? Naquele tipo de situação. Porque nós bem sabemos que quando alguém anda descalço num ambiente úmido, num sítio onde há água, logicamente que a sua saúde está a ser comprometida naquele exato momento. Em contrapartida, há quem tem bota no mesmo ambiente. Há quem está talvez com um equipamento que lhe ajuda a se prevenir ou a se proteger diante daquela situação. Então, para mim, as imagens são louváveis, entretanto, só farão sentido quando formos a ver ações. Ok, muito obrigado, Lígia. Também quero pedir aqui a nossa realização para que venha disponibilizar o terminal telefónico para que possamos, a partir de já, também interagir com os estimados telespectadores.